Seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Felipe da Silva Prado e hoje daremos início a uma pequena série sobre uma instituição tão importante da processualística penal, que é o Tribunal do Júri. Veremos aspectos históricos nesse primeiro momento e como ela é tratada não apenas no ordenamento jurídico brasileiro hoje, pela Constituição de 1988, entre outros diplomas legais, mas também como é tratada a instituição do Tribunal do Júri ao redor do mundo, como por exemplo na França, na Itália, Espanha e por que não Estados Unidos. Ressalte-se nesse primeiro momento que tem-se, pela esmagadora maioria doutrinária, que a origem do Tribunal do Júri é em 1215, aproximadamente 1215, ano este que nos remonta imediatamente a dois fatos históricos de grande relevância. O primeiro fato é o Quarto Concílio Ecumênico de Latrão, e o segundo é a Carta Magna, que você já ouviu falar no curso de Direito. Esse Concílio de Latrão, mais especificamente em seu cânone 18, ele traz redação no sentido de abolir, por exemplo, o sistema das ordalhas. As ordalhas eram um método de obtenção de informação do acusado do réu que envolveu tortura, um desrespeito ao ser humano. Assim entendeu Inglaterra no século XIII. A Carta Magna, a gente pode tecer um breve comentário, é um diploma legal de grande relevância, já vista que inaugurou um período na Inglaterra onde, pelo menos na seara jurídica, equiparava-se, eram subordinados governantes e governados às mesmas leis. Foi de fato muito importante. Não iremos nos estender sobre a Carta Magna. No Brasil, antes mesmo da Constituição de 1824, aquela Constituição que foi carinhosamente apelidada de Constituição da Mandioca, em virtude, entre outras coisas, do seu voto censitário, antes mesmo da Constituição, tivemos um decreto imperial de 1822 que criou os intitulados juízes de fato. E esses juízes de fato apresentavam como essência a mesma essência que apresenta o Tribunal do Júri hoje, a instituição do júri, apesar de apresentar peculiaridades, por exemplo, quanto ao número de jurados, que era diferente, salvo engano, 24 jurados. No Brasil, na Constituição de 1824, reiterou a vontade legiferante, reitera a vontade do então imperador, porque traz no bojo do seu artigo 151 a instituição dos jurados, reconhecida, portanto, constitucionalmente em 1824 e ao longo de todo o período imperial, que vai até 1891, inaugurado o período republicano com a Constituição de 1891, reiterou o legislador no artigo 72, parágrafo 31, ao dizer que seria mantida a instituição do júri, júri escrito com Y. Veja a correção não, a reforma ortográfica da época ainda não tinha admitido o júri com I. Em 1934, Constituição cara aos brasileiros, haja vista a Revolução Constitucionalista de 32 e o governo de Getúlio Vargas, que insistiu em governar 4 anos sem Constituição. A de 34, no artigo 72, mantém com as organizações, as atribuições que lhe dá a lei, a instituição do Tribunal do Júri. Aqui é interessante porque a redação do Constituinte de 1934, ele traz a ideia de que lei posterior disciplinará de forma adequada a instituição do Tribunal do Júri. Então, em um certo sentido, ele vai um pouco além. Não apenas reconheceu a instituição do Tribunal do Júri o legislador de 34, mas também evoca criação de lei específica posterior para disciplinar. Posteriormente à Constituição de 34, é sabido que houve a publicação, ainda que outorgada, da Constituição de 1937.
Constituição esta que inaugura o período que ficou conhecido pela história como Estado Novo, uma Constituição, portanto, de caráter ditatorial, uma Constituição inspirada inclusive na Constituição polonesa em período precedente, a Constituição extremamente rígida que, quando fala da organização do judiciário nos artigos 90 e seguintes, não nos traz nenhuma redação no sentido de tribunal do júri, ao menos pelo que eu pesquisei até agora. Porém, em 46, com a saída de Getúlio Vargas, a entrada de Eurico Gaspar Dutra no poder, tem-se a inauguração de um período democrático no Brasil que permaneceu até 1964. Alguns discordam do início da ditadura em 64, mas como a maioria assim coloca, eu pretendo aqui no vídeo, a exposição é sobre o Tribunal do Júri, então eu não vou ficar expondo divergências de início e fim de ditadura. Em 46, inaugura-se um período democrático que tinha eleições diretas, por exemplo, para o Poder Executivo. Uma curiosidade, a Constituição de 1946 traz o mandato para o presidente da República de 5 anos. E em seu artigo 141, parágrafo 28, também retifica a importância do Tribunal do Júri nos crimes dolosos contra a vida. Em 1967, 3 anos, portanto, após o início da ditadura militar, em 67, a Constituição, em seu artigo 150, parágrafo 18, traz também redação no sentido do Tribunal do Júri. Ainda que esta Constituição de 67 não tenha vigorado com o seu texto inicial por muito tempo, haja vista a publicação da emenda número 1 de 69, que trouxe não só a redação da Constituição de 67, mas incluiu no texto constitucional os famigerados atos institucionais, os famosos AIs, inclusive o AI-5, famoso, de 13 de dezembro de 68. E posteriormente ao período ditatorial, com o fim do governo militar, com a promulgação da Constituição de 1988, apelidada carinhosamente muito bem por Constituição Cidadã, trouxe, mais especificamente no seu artigo 5º, inciso 38, a instituição do Tribunal do Júri. E esse histórico que a gente fez até agora é importante para que se note a relevância da instituição do Tribunal do Júri na história do Brasil. Ainda disciplinado será o Tribunal do Júri pelo Código de Processo Penal, capítulo 2, seção 1, artigos 406 e seguintes, entre outros. O artigo 74, salvo engano, do Código de Processo Penal, traz para a gente, por exemplo, a competência do Tribunal do Júri. Não, e sem prejuízo do que apresenta também o Constituinte no 5º 38, a linha D, que vai nos trazer a ideia aqui, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, é do Tribunal do Júri. Agora, brevemente, em outros países, como isso funciona hoje. França, artigo 231 do Código de Processo Penal deles, do Code de Procédure Pénale, vai trazer também a ideia, nos traz a ideia, La Cour d'Assise, que é a instituição do Tribunal do Júri, La Cour d'Assise, na França. Na Itália, La Giuria, ou ainda Il Giudice Popolare, também se faz presente no ordenamento jurídico italiano. Na Espanha, la Institución del Jurado, no artigo 125 da Constituição Federal da Espanha, mais especificamente, você que vai pesquisar, na Constituição de 1978, que é a última. Quanto aos Estados Unidos, apesar do ordenamento jurídico norte-americano ser diferente no sentido de que no Brasil nós somos ordenados, disciplinados por um sistema chamado Civil Law, lá é diferente,
como é na Inglaterra, é o Common Law, é muito interessante saber que, para a competência federal e estadual, existem atribuições diferentes do tribunal do júri, mas que, por exemplo, no caso da competência federal nos Estados Unidos, são 12 jurados. E o processo de votação é muito interessante. E aqui eu deixo, por fim, um filme para que você assista, que é o 12 Homens e uma Sentença. Assista a versão antiga e a nova, se possível. Assista as duas e dê o seu parecer sobre qual é a melhor. Eu prefiro a antiga, já vou adiantar. Eu agradeço muito se você assistiu esse vídeo até aqui. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando novidades do mundo jurídico e as próximas aulinhas aqui do Tribunal do Júri. Muitíssimo obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Um abraço. Fui.